Glória ao nome do nosso Deus. Estamos aqui na nossa sexta noite, apesar de muitos problemas, nós estamos lutando. Hoje nós temos 3 temas para pregar, só que hoje nós vamos colocar apenas um tema, que é o que eu escolhi aqui de João, no capítulo 6, de 1 até ao versículo 15. Jesus ele faz um tratamento com muitas pessoas que não gostam de falar desse tema, que é o alimento. Aqui o encontro que nós vamos ter face a face com Deus é quando acontece um desajuste, é quando acontece a escassez. Tem muita gente que diz assim, a gente tem que ver qual é o ângulo que a palavra de Deus está mostrando, porque muita gente tem que entender aqui, a multiplicação dos pães no capítulo de João, ele mostra até o versículo de número 15. Jesus ele faz um tratamento com os discípulos, um tratamento com as pessoas que estavam ao redor. Eu coloquei como versículo tema essa parte aqui, Observem bem. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A primeira coisa que acontece quando você segue Jesus é que os milagres é uma coisa natural do Senhor Jesus. Observem bem. Hoje eu estou querendo mostrar para você nessa mensagem que a cura divina é algo natural, porque Deus está presente. Agora observem bem, aqui vem uma segunda visão que eu quero passar para você nessa mensagem. Eu tenho falado muito isso nas mensagens dessa campanha, que Jesus ele está nos enxergando, Jesus está nos vendo, Jesus está assistindo a cada pessoa. Ontem eu falei isso, ontem, por quê? O nosso Deus é o Deus humano, é um Deus que olha para a humanidade, é um Deus que olha para a carência do povo. Olha lá, você observa que aqui nesse texto, olha lá, está bem claro, grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aqui vem a nossa mensagem, olha lá. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Olha lá, Jesus experimentando os discípulos, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Olha lá. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? No meio de uma grande multidão, uns discípulos acharam o quê? Você observa que aqui está o ser humano. É assim que o ser humano tem uma visão. Muitos, ele já viu quantidade de dinheiro. Observem bem. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tem gente que tem uma visão financeira do reino de Deus. Aqui um dos discípulos disseram que tinha que ter 200. Filipe disse, tem que ter 200. 200 aqui era muito dinheiro. A visão que ele tinha. Nem que tivesse 200 denários, que era muito dinheiro na época. Não dava para alimentar essa multidão toda. Era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, muitos estudiosos calculam que ali estava na frente de Jesus mais de 15.000 pessoas. Observem bem, ali estava uma multidão de mais de 15.000. Só de homem tinha 5.000. Vamos colocar uma visão aqui, financeira. Quanto você gastaria para alimentar 15.000 pessoas? Eu já participei de eventos com
120 pessoas. Ao todo tínhamos 120 pessoas. Sabe quanto nós gastamos para 3 dias de comida com esse pessoal em dinheiro de hoje? Aproximadamente R$ 5.000 para alimentar 140 pessoas. Dinheiro de hoje, é que eu estou falando para vocês. 5.000 para comprar comida, para comprar café, para alimentar essa pequena multidão. Agora você pensa, imagine 5.000 homens e mais mulheres e crianças, 15.000. Aí Jesus estava fazendo um teste da visão aqui da multiplicação. E aqui os discípulos, aqui vem a outra visão dos discípulos. Um dos discípulos aqui, André, descobriu que tinha apenas um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aliás, observem bem. Vou mostrar aqui na palavra para você abrir seu olho. Olha aqui, ó. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era um lanche na época, vamos dizer assim. Nós temos que entender o reino de Deus pelo ângulo da visão espiritual. Muitas pessoas têm uma visão do reino de Deus bem pequenininha. Muitas pessoas têm uma visão miserável do reino de Deus. Observe bem que eu estou querendo chamar a sua atenção. Tem gente que quando vê a multidão diz assim, nós não vamos conseguir. Outras pessoas dizem, mas como é que nós vamos? Nós só temos esse lanche, como é que vai produzir alguma coisa? E aqui vem um sobrenatural de Jesus. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quando o ser humano não consegue mais produzir o milagre, quem tem que produzir o milagre é Deus. Tem coisas que a humanidade pode fazer, a humanidade pode ajudar o carente. Tem muitas pessoas morrendo na África. Eu vou citar um exemplo aqui, ó. Um dos homens mais ricos do mundo, a fortuna dele está avaliada em quase 100 bilhões de dólares. E um dia desse ele disse assim, quando eu morrer, olha lá, hoje está avaliado em 100 milhões de dólares. Ele disse assim, é aquele homem que fez o Google, é o da Microsoft. E ele disse essa frase um dia desse que eu assisti. Ele disse assim, quando eu morrer, eu vou deixar um terço de toda a minha fortuna para os africanos. Hoje os africanos são milhões de africanos que não têm o que comer, que comem só uma refeição por dia. Enquanto você aí come 3 refeições por dia, café, almoço, merenda, janta, na África muitos comem apenas um alimentozinho para dizer que não comeram. Muitos estão passando fome. Essa aqui é uma visão que eu quero passar para você, só da África. E aquele homem disse assim, quando eu morrer, não morreu até hoje. Ele falou isso aí há mais de 10 anos, mas até hoje ele não morreu. E uma pessoa diz assim, por que o senhor não dá agora? Porque essas pessoas não vão aguentar 10 anos. O senhor é um homem rico, vive do bom e do melhor. Isso aqui é a visão humanista que eu quero passar para você. A visão humanista, tem gente que não vê o seu próximo passando necessitado. Eu coloquei hoje na nossa oração da manhã, que tem gente que se contenta com pouco. Tem gente que não se contenta com muito. E tem gente que tem tanto, mas ele não olha para ninguém ao seu redor. Ele acha que a sua fortuna pode se acabar se ele doasse um terço, como esse homem muito rico aí da Microsoft. Eu não vou dizer aqui o nome dele, que você já sabe quem é. Ou seja, o ser humano, quando ele olha para o próximo, é aí que está a prática da verdadeira religião. É isso que o apóstolo Tiago, é isso que os apóstolos falavam aqui no capítulo 3, 4 e 5, você vai ler Atos dos Apóstolos. A igreja ali quando nasceu, eles tinham uma preocupação com o necessitado, com o órfão, com a viúva. Assim como hoje tem a Bolsa Família. Eu falei ontem aqui na mensagem que se não tivesse essa Bolsa Família, no Brasil ia morrer muita gente de fome. Porque de quase 8.000 municípios, olha lá quantos municípios nós temos. Aqui no Amazonas nós só temos 62. Mas tem município aqui como Minas Gerais, tem mais de 800 municípios. E esses 800 municípios, apenas aproximadamente uns 50, eles têm uma economia que produz o dinheiro rodando no município. A maioria dos municípios do Brasil depende, ou seja, daquele Bolsa Família. Depende, que muitos acham que estão enriquecendo. Mas eu vou dizer bem claro para você, porque eu já rodei por aí. O Nordeste brasileiro, se não tivesse aquelas pessoas, aquele Bolsa Família,
Muitas pessoas já tinham morrido de fome. Muitas pessoas já não estavam mais vivas mais nesse planeta. Só para você ter uma ideia. Vou falar bem claro aqui a verdade para você. Muitas pessoas dependem do pouco. Dependem de uma miséria. Muitas pessoas, eu pergunto para muitos irmãos que eu conheço, pessoas que dependem daquele Bolsa Família. E ele disse, se não tivesse esse dinheirinho, eu não tinha condição de alimentar, porque eu já ganho um salário mínimo. É eu, a minha esposa e mais 3 filhos. Um salário mínimo, você acha que dá para sustentar uma família? Pense bem com isso. Eu estou colocando para você esse ângulo, para você pensar que todo mundo, toda a humanidade, todas as pessoas que você conhece, queira ou não queira, elas pensam no alimento. Elas pensam no pão nosso de cada dia. Você observa que na oração do Pai Nosso, Jesus ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Olha lá, primeiro exalta a Deus. No meio da oração do Pai Nosso, Jesus diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é uma representação do almoço. Nós sabemos que tem gente aí que não tem o que comer. Essa aqui é a verdade, eu não vou mentir para você. Eu não sou um pregador hipócrita e demagogo. Eu olho para as pessoas, eu ajudo, o que eu puder ajudar algumas pessoas, eu ajudo. Tem pessoas que pedem ajuda da igreja. E se a igreja tiver dinheiro, a igreja verdadeira de Jesus, ela tem que ajudar o necessitado. Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Hoje muita gente não tem essa visão. Tem muita gente que ainda usa aquele ditado, se tu ajudar o miserável, tu vai ficar no lugar do miserável. Tem muitas pessoas que têm uma visão de mediocridade, uma visão realmente de ruindade mesmo. No Brasil, quem ajuda o pobre, às vezes na maioria, é o outro pobre. A maioria das pessoas ricas, elas não dão, elas dão muitas vezes o que Jesus disse. Jesus falou isso, que muitas pessoas que ajudam as igrejas são as pessoas pobres, enquanto muitos, eles dão do resto, do que estão sobejando, do que está sobrando. Quem constrói a maioria das igrejas são os irmãos carentes. A maioria das igrejas, eu estou no reino de Deus desde 1981 e eu tenho trabalhado, já fui pastor, hoje eu sou só missionário, não estou dirigindo mais igreja, mas já fui pastor quase 10 anos e para a gente construir uma igreja, a igreja tem que funcionar como um projeto formiga, você está entendendo? A formiga uma ajuda, vai carregando, vai ajudando a colocar um tijolo, quando a gente menos vê, uma igreja para 100 pessoas demora até 2 a 3 anos, para você ter uma ideia. Eu construí aproximadamente quase 4 igrejas. E quando a gente estava construindo aquelas igrejas, era uma luta. Eu vi o nosso povo. Quantas vezes nós fizemos eventos para arrecadar dinheiro, porque a igreja não tinha muitos irmãos ricos. Em igrejas, eu quero que você tenha essa visão aqui, ó. Tem pessoas que têm uma visão grande, mas outros têm uma visão pequena. Eu dirigi uma igreja que ela tinha 21 anos e era uma igreja que não tinha fachada, era uma igreja que não tinha piso, era uma igreja que não tinha ar-condicionado. A visão miserável, infelizmente, existe. Por isso que eu estou colocando para você que o ser humano tem muitas pessoas que têm uma visão miserável. Tem outras que têm uma visão de grandeza, que diz assim, ó, Deus vai abrir a porta, Deus vai nos abençoar. Naquele momento em que nós não conseguiremos produzir a bênção, observem bem, a bênção vem do Senhor Jesus. A mão de Deus vem ao nosso favor. Por isso que a nossa campanha, nós estamos colocando uma mão aí e um homem embaixo, para a gente representar que só a mão de Deus, o milagre só acontece pelo poder de Deus. Vamos falar bem claro aqui para você. Na minha trajetória da minha vida, eu como pregador do Evangelho, eu estou aqui orando, mostrando para você esse quadro com a palavra de Deus, porque eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito que somente o Brasil só será salvo por Deus, não é por político, não é por religião. Quem pode mudar a vida de uma pessoa é Deus. E aqui nesse momento em que aqui mais de 10 mil pessoas, aproximadamente 15 mil pessoas estavam ali com fome. Observem bem, muitos estão assim nas igrejas, estão com fome, estão precisando não somente de uma bênção espiritual, mas de uma bênção material. Naquele momento Jesus fez aquilo que ninguém
pode fazer. Jesus pediu aquele lanche daquele garoto e produziu o milagre da multiplicação. Jesus mandou todos sentarem e receberem a bênção. Deus tem a bênção para nos dar em qualquer momento. É isso que eu quero dizer bem claro para você. Muitas vezes, eu vou terminar meu testemunho, que eu já tive há muito tempo atrás, todo mundo deve. Eu vou falar aqui bem claro, as pessoas vão atrás de Jesus porque só Jesus vai produzir a bênção. Eu estou declarando para você o que eu coloquei como tema dessa mensagem, que onde Jesus está, a bênção acontece. Ou seja, a bênção que eu estou falando é uma bênção não somente do alimento, mas é uma bênção do investimento. Aquele garoto investiu os seus 5 pães e 2 peixinhos e aquela multidão foi alimentada por causa daquele garoto. Vou falar aqui bem claro. No reino de Deus tem que ter um investimento. Só que o investimento para muitos é limitado, mas para o investimento de Deus é algo sobrenatural. Tudo que acontece na nossa vida, o nosso Deus aqui, eu vou terminar colocando uma visão para você. Assim como existem as leis físicas, existem as leis espirituais. As leis espirituais não é pelo homem, é pelo poder de Deus. Aqui o Senhor Jesus, ele fez o que nós devemos fazer todos os dias. Está aqui, ó. Eu vou apontar o dedo, ó. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus não é Deus de resto e nem é Deus de pouco. O nosso Deus, ele sempre abençoa até sobrar. E você observa que aqui, ó, todo mundo comeu, tanto que a Bíblia diz aqui, olha lá, e quando estavam saciados, olha aí, ó, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E a multidão aqui é a multidão da religião, que eu digo. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deviam vir ao mundo. Sabendo, aqui que eu quero observar outra visão de Jesus. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para que o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Por quê? Porque muitas pessoas só querem a bênção, elas não querem o abençoador. Aqui que eu quero chamar a sua atenção. Hoje muitas pessoas estão tendo uma visão de Deus apenas da religião. Elas não têm uma visão de que Deus está conosco para nos ajudar. Observe bem, qual é a visão que eu quero terminar nessa mensagem? Deus, ele quer que você o ame, que você pratique, que você reconheça que tudo que você tem depende de Deus. Tudo que você tem na sua casa vem do favor de Deus. É Deus que te dá saúde. É Deus que te faz engrandecer. É Deus que te dá o alimento. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração para você orar e declarar: Jesus, abençoa a minha vida. É o momento da prece, nós vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui juntos nesse grupo de oração, orando uns pelos outros. Aqui na minha frente, Senhor, tem um livro da oração de pessoas que mandaram o seu pedido. O Senhor que é o dono da bênção. É o Senhor que vai abençoar todas essas pessoas aqui. Nós estamos apenas como os discípulos, mostrando o caminho da bênção. Mas o dono da bênção é o Senhor Jesus. E é por isso que nós te pedimos, meu Deus, que o teu nome seja glorificado nesta casa, nesse lar, nesta família. Que o Senhor abençoe esta pessoa necessitada, essa pessoa que está com problema financeiro, essa pessoa que não tem dinheiro para pagar sua água, sua luz, que não tem dinheiro para pagar nenhum transporte. Pessoas que ligam para nós pedindo bênçãos materiais, bênçãos sobrenaturais, bênçãos para a sua família, bênção da saúde. O ser humano, ele está cada dia carente, cada dia mais o ser humano, muitos estão no fundo do poço, muitos só te procuram quando estão na pior, quando estão no vale da sombra da morte.
Hoje nós estamos orando por pessoas que estão realmente no fundo do poço. Nós estamos orando por pessoas que estão numa boa, que pode ser o canal de bênção para ajudar o pobre e o necessitado. Senhor, nós confirmamos a oração da fé nessa noite. Essa pequena prece que nós fazemos aqui uns pelos outros. Que a mão do Senhor opere sinais, milagres, prodígios e maravilha. Eu oro por esta casa, por esta família, por esse pastor, por esse ministério, por muitas pessoas que mandaram o seu pedido de oração. Que o Senhor confirme a tua bênção nos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Derrama a tua bênção em todos os nossos familiares, em toda a minha parentela. Que o Senhor visite, meu Pai, todos os nossos amigos do Facebook, todos os nossos amigos do YouTube. Confirma a tua bênção nessa corrente de oração que estamos fazendo aqui nessa noite de quinta-feira. A nossa quinta noite de oração de clamor. Pai, nós oramos por todo no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Diga comigo, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. O Senhor está aqui nessa noite. Deus vai te honrar. Deus está com você. Nós vamos continuar amanhã na nossa sexta noite de oração. Eu quero incentivar você a continuar essa caminhada. Nós estamos aqui na sala da oração confiando e declarando que Deus está presente. Que Deus vai confirmar o nosso clamor, a nossa vida, a nossa batalha. Nós precisamos nos aproximar de Deus todas as horas da nossa vida. Nós precisamos de Deus todos os instantes, todos os momentos. Não somente quando está tudo bem, mas todos os momentos. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um sono tranquilo, uma noite reparador, um sono reparador. Até amanhã, se o sono nos permitir. Que a paz esteja em cada coração e lembre-se, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fiquem na paz. Glória a Deus.